E aí o Renato teve que adaptar, né, o estilo de jogo com os 3 zagueiros, do mesmo jeito que ele começou contra a Internacional e deu certo, contra o Al Hilal também deu certo. Fábio, esse goleiro espetacular de 44 anos que também sai desse Mundial com uma imagem gigante. Aí Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos. A novidade foi o Thiago Santos, jogador até questionável, né? Agora, acho que mais questionável com ele é a limitação técnica do Guga. O Guga também são jogadores bem limitados. O Thiago Santos e o Thiago Santos teve uma função ingrata no jogo hoje. Acho que aí, evidentemente, tem dedo do Renato. Eu não teria feito isso. Ele ficou perseguindo com o Palmer. O campo inteiro. Então o Palmeiras ia lá no campo de defesa, ele ia atrás, saía na defesa. Mas caberia para... Bom, coube para ele essa função. Coube a ele, mas assim, toda vez que ele fazia isso, abria um buraco na defesa do Fluminense. Verdade. Aí a volta do René, ali na lateral esquerda, meio campo com Hércules, Bernal e Nonato, Arias e Cano. Cano, mais uma vez, não marcou. E John Arias, como disse o torcedor, estava em prantos agora há pouco lá. Mas é outro jogador, né, Ivan, que sai gigante desse Mundial. Com certeza. O Hércules, né? Não, o Arias. O Arias. Bom, o Arias ele já entrou gigante, né? Eu acho que o Arias é um dos melhores, se não é o melhor jogador em atividade no futebol sul-americano, ao lado do Gerson. Sul-americano? Sul-americano. Dos que atuam na América do Sul? Na América do Sul, é um dos melhores para mim. Um dos melhores pode ser. Um dos melhores. O melhor, acho que não. O melhor, acho que, em determinados momentos, ele é o melhor. Eu, pelo menos, acho que no Brasil ele consegue ser o melhor. Mas, claro, ele tem concorrência. Citei o Gerson aqui, que é... O Gerson foi embora, né? O Gerson foi embora, mas até outro dia estava aqui. E é um jogador que, inclusive, é titular da Seleção Brasileira. Ou vinha sendo titular da Seleção Brasileira. Não sei o que vai acontecer a partir de agora. Mas quando você olha, por exemplo, para o time do Fluminense, para tudo aquilo que aconteceu no jogo, diante dessas opções, dava para fazer muita coisa de diferente? Para você questionar... Se de repente... o Thiago poderia fazer a função de caçador ali do Palmer se ele jogasse no meio campo com 4 jogadores? Poderia, e não mas numa eu não linha faria de 3? isso com uma linha de 3. Só que ele vinha bem com uma linha de 3, né? Você vai falar, ele poderia ter colocado o René no lugar do Thiago Santos... O Fuentes. E o Fuentes ali pela esquerda. Poderia, mas eu acho que não ia mudar muito. Porque eu acho que o Chelsea foi dominante durante o jogo todo. Então, ele conseguiu se impor para fazer o placar e a vitória. Mas aqui aí a gente entra no terreno da hipótese também, né? Pois é. E se o Samuel Xavier tivesse... tem algumas fotos legais que a gente vai mostrando aqui, imagens da FIFA, o Cucurella. O Cucurella tomou um baile do Estevão no jogo contra o Palmeiras, né? Ali a perseguição contra o Arias. E não só isso, ele salvou um gol feito do Fluminense em cima da linha, na jogada do Hércules, né? Era para os Fluminenses ter empatado se não fosse o tal do Cucurella debaixo do gol ali, salvar ainda no primeiro tempo. Mas, por exemplo, no terreno da hipótese, se o Samuel Xavier estivesse jogando na função dele, não sei se o Fluminense tomaria o gol na passagem ali do João Pedro, na roubada de bola do Guga. É hipótese. É o campo do Si, né? Mas é o que ele tem. Quando não tem o Xavier, é o Guga. Ele tem jogadores limitados. Então assim, não dá para exigir muito também. É assim, eu acho que ele se desesperou muito cedo, o Renato. Mas a gente entra no campo do Si de novo. Mas vamos debater o jogo. Até na transmissão, eu ouvi um discurso assim, tira o zagueiro, bota um ponta, tal, não sei o que, uma coisa meio, vamos para cima. Ele fez isso. Ele tirou o Thiago Santos para botar o Keno. E quase tomou o terceiro. Se abriu. Ele terminou o jogo com 5 atacantes, com o Canóbio, que é atacante, ponta, jogando quase como um cabeça de área. E aí ele perde uma bola porque ele não tem cacuete. E quase saiu o terceiro gol do Chelsea. Aliás, o Chelsea quase fez o terceiro gol algumas vezes no segundo tempo. Então foi um time que se desestruturou muito rapidamente. Assim, a ressalva que eu faço em relação ao desempenho do Renato nessa partida, né? Eu acho que dava para ter tentado com a formação inicial. O Fluminense fazia um grande jogo? Não, mas ali nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, ele até que respirou. E aí criou essa chance com o Hércules, né? Eu tenho a mania de marcar aqui os tempos e tal. O Cano e o Thiago Santos saíram aos 8 minutos para a entrada do Keno e do Everaldo, como disse o Bernardo.
aos 11 minutos vem esse contra-ataque. Quer dizer, o time estava todo no ataque, perde a bola lá na frente e aí propicia um contra-ataque explosivo. O João Pedro conseguindo fazer o segundo gol. Aí matou o jogo, né? Matou o jogo. Não, tinha mais o que fazer. Exatamente. Aí já não dava para fazer muita coisa mesmo. O time, sem dúvida, ele sente do ponto de vista mental, né? Você começa a se perder no jogo, porque o Chelsea ele faz o segundo gol, mas ele está o tempo inteiro ali, trocando passes, rondando a área, criando pela direita, criando pela esquerda. Então, você está percebendo que o time não está conseguindo sair do campo de defesa, está com dificuldade de criar, de escapar, para tentar de alguma forma tirar o adversário da zona de conforto. Aí você toma o segundo gol, aí o mental vai pro vinagre. Mas eu acho isso importante aí, que o Kaká sublinhou, isso corrobora um comentário aqui. Eu acho que ele desestruturou o time do Fluminense no vamos que vamos muito cedo. Eu não lembrava da minutagem, 8 minutos. Eu me lembro que foi no início do segundo tempo. 8 minutos foi o Cano e o Thiago Santos saíram, que entraram o Keno e Everaldo, e aos 22 saiu o Nonato para a entrada do Soteldo, e aos 25 entraram Lima e Canóbio no lugar do Bernardo. Ou seja, o Fluminense ficou mais de 25 minutos, quase 30, né? O jogo teve muito acréscimo, com 5 atacantes em campo. Se desestruturou, o Renato desestruturou o time completamente. Ele foi naquela. Quanto mais atacante, melhor. E não necessariamente vai ganhar um jogo dessa forma. Né? E aí o Chelsea tinha muito espaço nos contra-ataques. O Nicolas Jackson teve 2 chances cara a cara com o Fábio. Assim, eu acho que foi uma estratégia meio kamikaze. Tudo bem, precisava ganhar um jogo, é lógico, né? Precisava empatar o jogo. Acho que ele foi pro tudo ou nada muito cedo. Acho que dava para ter segurado um pouquinho mais. Eu acho que ele preferiu não pecar pela omissão. Eu sei, mas é muito cedo. Diante de um time que era dominante. Mas será que o calor não interferiu também? Pode ser. Porque o Cano estava completamente O Cano nunca entregue, esteve né? em forma, completamente em forma. Calor. Você começa como reserva. Calor absurdo, né? Outro jogador que perdeu completamente espaço foi o Ganso, né? Então, mas no aspecto coletivo, acho que o Fluminense até conseguiu jogar com o Chelsea. Pode voltar para cá, Chiquinho, para a gente não ficar mostrando essa tela o tempo todo aí, porque também não dá para ficar... não dá para fazer zoom na tela da televisão. Rapaz. Chiquinho, volta para cá, Chiquinho, pelo amor de Deus. Nem lembro o que eu estava falando. Você ia falar sobre a gente estava falando sobre a minutagem. O que eu acho que o João Pedro foi o cara que destoou. 2 chutes absolutamente certeiros. O cara foi brilhante e matou o Fluminense. Foi brilhante porque do outro lado também havia um grande goleiro, que foi fundamental para que o Fluminense chegasse até a semifinal da competição. Ele foi fundamental contra o Mamelodi, ele foi fundamental contra a Inter de Milão e ele foi fundamental no duelo contra o Al Hilal. E hoje o João Pedro tirou 2 bolas dele. Ele mete na gaveta. A segunda bate no travessão e cai dentro do gol. Uma porrada, né? A queima-roupa. Mas isso que o Kaká tá falando é importante, cara. É o seguinte, os caras são tão bons. Foi o que o Harry Kane fez contra o Flamengo. 2 bolas, 2 gols. Acabou, os caras não perdem gol porque eles são bons demais. São bons demais. O João Pedro é um baita, um senhor jogador. Ele não necessariamente é centroavante. Aliás, é um jogador que saiu muito da área hoje. Ele pode jogar também nessa posição. Ele teve 2 chances. Foi lá e cravou 2 gols. E ele já tinha entrado bem contra o Palmeiras. E são caras que finalizam de fora da área. Aqui no Brasil, não sei se é por preguiça, ou se é porque o jogador tenta uma vez e é vaiado pelos próprios companheiros. O cara chutou na lua. Lá, os caras são certeiros. Você citou o Harry Kane, o índice de aproveitamento dele é gigante, e desse menino também. Aí o torcedor do Fluminense fala assim, puxa vida, onde é que estava esse João Pedro, né? Que nós passou por entre os dedos, foi jogar na Europa... Ele foi pro Watford, depois pro Brighton. Né? Isso, exatamente. É um cara... São clubes pequenininhos, né? O Watford é mínimo. O Watford é o clube do Elton John. O Richarlison foi para lá também. Depois ele vai pro Brighton. O Brighton é um caso de muito sucesso na Inglaterra. De um time que... garimpa jogadores, por exemplo, Moisés Caicedo, que hoje está no Chelsea. O Cucurella, que hoje está no Chelsea. O João Pedro. Dentre outros caras. Ele vai pegando esses caras... em centros fora da Europa e vai formando esses jogadores e ganha uma bala vendendo esses caras. Entendeu? Então o Brighton é um caso de sucesso ali na Inglaterra. E de repente ele é contratado e já entra no time no segundo tempo, acho que com 10 minutos contra o Palmeiras. Chama a atenção do Mahrez, que da imprensa inglesa toda, todo mundo falou dele. Fala, e estava de férias.
E estava de férias, não teve nem tempo de treinar. Pois é. Enquanto que do outro lado o Fluminense leva o Soteldo, baleado, machucado, entrou hoje pela primeira vez e não resolveu nada. E a base do Fluminense revela. Pô, A base do Fluminense revela. Pedro, Gerson, só nos últimos. Isso, Luiz Henrique, ex-Botafogo. Sabe qual foi o primeiro fruto de Xerém? Arouca.